O temporal com ventos de até 300 quilômetros por hora, que passou deixando estragos aqui na região no começo desta semana, pode ser classificado como um tornado de nível F3. Bom, nós convidamos o agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha, para nos explicar este fenômeno que trouxe medo e que trouxe também muita destruição, principalmente em propriedades rurais, bem pertinho aqui de Passo Fundo. Cunha, seja muito bem-vindo ao PFTV. Foi, de fato, um tornado, como está sendo classificado por diversos institutos? Ainda que oficialmente a classificação seja de responsabilidade do Instituto Nacional de Meteorologia, todos os sintomas, todos os indícios pelos danos causados, pelos estragos, pelos reflexos, não há dúvida que foi um tornado. Mas mais importante que um nome é que foi uma tempestade violentíssima, faz parte dessa categoria dos chamados desastres naturais. E com isso, esse evento realmente foi bastante forte, um evento que chega a virar caminhões aí de mais de 30 toneladas, arrancar silos, árvores, pelo rastro de destruição, tem características e sintomas, sim, de um tornado. Bom, a classificação ficou, o nível ficou em F3, em uma escala que vai de 1 a 5. Podemos entender que foi de média intensidade? Essa classificação ela foi feita nos anos 1970 pelo professor Ted Fujita, que é o F, relativo ao nome dele, da Universidade de Chicago. Ele classifica em F0, F1 como tornados fracos. E os fracos são já com ventos entre 117 e inferiores a 180 km por hora. E os tornados fortes vão de 180 a 300 e os violentos acima de 300 até 500. Então, essas categorias, elas são estimadas pelos danos que causam, pelo processo, não propriamente pela medição do vento. Nesse dia aqui mesmo, em Passo Fundo, na estação meteorológica da Embrapa, nós registramos rajadas de apenas não, 87 km por hora, que também são ventos bastante fortes. Com certeza, mas que é muito menos do que 300, como foi registrado aqui na região, principalmente em Sarandi, Ciríaco e aqui pertinho em Água Santa, com muitos prejuízos. Agora, o que é preciso, Cunha, para que um tornado se forme? Para se formar esse tipo de evento, dois ingredientes são necessários. O primeiro é o encontro de duas massas de ar que têm propriedades físicas em termos de umidade e de temperatura bastante diferentes. E foi o que aconteceu, uma passagem de uma frente fria, entrando uma massa de ar frio sobre o continente com menor teor de umidade, o encontro com um ar quente e úmido que é originário da região amazônica, e esse encontro então propicia a formação das chamadas supernuvens, nuvens que atingem até 12 a 15 quilômetros de altura o seu topo, e isso forma então um processo de movimento ascendente, processo tecnicamente chamado de convectivo, que forma dá aquele formato de funil, que são as gotas de água, na verdade, girando. Isso, quando atinge o topo da atmosfera, como se com um centro de pressão muito baixo, acaba sugando tudo. É isso que levanta animais, levanta árvores, arranca telhados, enfim, causa todo o poder de destruição. Então, o necessário é isso, encontro de massas de ar com características físicas de temperatura e umidade muito diferentes. Isso é mais comum nessa época do ano, aqui no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul? Sim, a região mais sujeita a esse tipo de evento no Brasil é de São Paulo para baixo. A região sul e a região sudeste. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são estados bem propensos a esse tipo de fenômeno. Quais são as épocas do ano? As épocas mais comuns são as chamadas estações de transição, outono e primavera. São as duas estações problemas em termos de defesa civil em que esse tipo de evento ocorre com maior frequência. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. A gente vai seguir aqui falando sobre o tempo. Obrigada. Obrigado.